Bom dia, boa tarde, boa noite, meus milionários de vibe. Como vocês estão? Estão muitíssimo bem. Depois dessa semana de ato do carnaval, vocês que sentiram falta da gente, não teve episódio semana passada, porque a gente estava fazendo nada, né? Porque não teve carnaval. A gente estava na folia de casa mesmo, vendo Netflix. O Rafa, talvez não, né? Tá em Barcelona agora, cara. O cara tá internacional, tá tirando proveito desse home office dele aí. Eu fui para Búzios e encontrei com o nosso querido Fernandinho, que mais uma vez desfalca o nosso time na noite de hoje, ou manhã, ou tarde, dependendo de onde você esteja escutando esse podcast. Tô muitíssimo bem. Como é que você tá, Rafa? Fala tudo. Cara, eu estou extremamente feliz, João. Eu diria que mais feliz do que qualquer outra gravação de podcast. Cara, eu queria dividir que essa última viagem que eu fiz foi a viagem que eu estive mais inseguro. Sempre estava até quase pessimista. Não estava pessimista, mas estava quase. E depois de fazer, mesmo com toda a insegurança que eu estava, eu estou vivendo a melhor viagem da minha vida. Então eu achei a relação da minha insegurança para fazê-la e depois o benefício de ter curioso, muito curioso. Então eu recomendo vocês, quando ficarem com medo de fazer alguma coisa, façam, porque deve ser muito bom. Não, bom demais, Rafa. É isso aí, cara. É que a gente sempre bate na tecla durante os nossos episódios, né? Na dúvida de fazer alguma coisa, só faz, brother, só faz. Se não for machucar ninguém, se não for contra nada, cara, se não for contra nenhum ideal, assim, de vida, se for uma parada que tu tá com vontade de fazer, só faz, cara. É isso. Acho que é que a gente leva muito aí durante nossa vida e durante os episódios, é uma mensagem que a gente sempre quer passar. E justamente por isso, o Rafa já puxou um assunto maneiro pra gente falar um pouquinho, introduzir o episódio de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho, cara, a gente vai falar sobre tudo hoje, mas principalmente sobre cidadania, falar um pouco sobre ser tolerante, sobre cidadania, sobre Big Brother, você vai ver como é que essas coisas estão totalmente associadas. E hoje a gente trouxe para conversar com a gente o Mike, porra, o cara, manja muito dessa parada de cidadania, o cara manja muito do que é a vida, do que é tudo isso. Como é que você tá, Mike? Tudo bem, cara? Se apresenta aí pra rapaziada. Bom, muito obrigado pela introdução. Eu estou ótimo. Não tinha como estar de forma diferente que isso. Só um ponto que eu queria dizer aqui é que quem não arrisca não petisca. Então, por isso, Rafael, arriscar é sempre a chance de garantir alguma coisa. Tô bem, tô aqui no estado de São Paulo, só para localizar as pessoas sobre mim. Longe pra caraca da capital. De moral, o que eu entendo... Longe, tu vim logo pro interior aqui, visitar uma amiga, passar uma boa semana com uma pessoa que eu gosto bastante. Tá certo. De moral eu entendo sobre a minha, porque eu confio nela. Tá? Já é um bom começo, assim. Gostei muito de receber o convite do Rafael para estar aqui conversando com vocês, que são obviamente pessoas maravilhosas para se conversar sobre diversos assuntos, como já se visto em outros episódios desse mesmo podcast. Obrigado. E é isso aí, cara. Estamos aí para puxar o assunto e fazer uma boa prosa dele. Não, e agora o tema de como tratar a Carol Conká, eu acho que é curioso, né? Até esse exercício. Eu acho que todo mundo aí, eu convido todo mundo a fazer esse exercício também. Como é que vocês esperam tratar a Carol Conká? E uma coisa que eu acho maneira é a gente tentar pensar a Carol Conká como um ser humano. Tentar pensar ela como um amigo, como uma pessoa. Porque às vezes a gente pega a celebridade, né? E as pessoas julgam a celebridade como se ela não fosse uma pessoa. Por exemplo, você vê caso na internet de mulher famosa postar a foto dela e a pessoa comentar, essa celulite aí. Tu fala, como? A pessoa que fala essa celulite aí no comentário de alguém é porque ela não enxerga mais aquilo ali como uma pessoa. Por algum motivo, ela parou de enxergar aquilo ali como uma pessoa, então ela acha que ela pode à vontade despejar as críticas dela na pessoa, né? E uma coisa agora que eu fiquei curioso, que aí vai deixar esse episódio mais polêmico ainda, é que até agora o participante do BBB com a maior rejeição é o Nego Di, que é um cara negro, né?
E provavelmente a Carol Conká, hoje é terça-feira, a gente ainda não sabe como é que vai ser a rejeição. Ela provavelmente deve passar o Nego Di, ainda assim, que eles já estão um percentual muito alto. Ela vai ser a primeira, então os 2 maiores participantes de rejeição são pessoas negras. Eu fico pensando o quanto a gente tem também nisso a facilidade de odiar pessoas negras. Sabe? Como é muito fácil, até uma galera que não acompanha o Big Brother ter essa atenção pra Carol Conká. E eu sei que eu não acompanho o Big Brother, mas já teve outros participantes histéricos também, né? Sim. Então vou botar todo esse conceito aí na bateria e hoje a gente vai ligar esse liquidificador. Foi irado. Agora aqui, bem do que você falou, Rafa. Qual que é o limiar desse ódio, né? Até que ponto é pelas atitudes da Carol Conká e até que ponto é por ela ser uma mulher negra na nossa sociedade? É uma questão assim para se levantar na discussão também, né? Sim. Uma coisa que eu acho muito importante também falar, e tem que falar muito, né? Que às vezes eu vejo o pessoal falando assim, não, o Big Brother ele é um retrato da sociedade. Eu falo assim, não. Para você fazer uma pesquisa estatística, né? Você tem que pegar uma amostra considerável. Você não pode pegar um personagem do rural lá, que eles pegam um personagem rural, e dizer que esse personagem representa esse grupo rural. Não tem nada a ver. Ele tem um pensamento de música parecido, talvez de roupa parecido, mas não tem nada a ver com esse lance dos ideais. E uma coisa que eu vejo muitas pessoas discutindo é como se fosse, por exemplo, tem a personagem da Lumena, né? Que ela seria a feminista gay que fala muito de política. E ela fala sempre de política de uma maneira... Eu não acompanho, mas pelo que eu entendo, ela fala de uma maneira errada, que acaba que ninguém apoia o que ela diz. Né? Nem a esquerda, nem a direita, todo mundo acha que ela está sendo falando bobagem. E as pessoas criam essa ideia de que as pessoas que brigam por direitos humanos, por igualdade, elas são chatas e desequilibradas, sabe? Isso é o que mais me preocupa no Big Brother. Assim, Rafa, essa temporada, por acaso, eu tô acompanhando, cara. Já tem muito tempo que eu não acompanho o Big Brother, justamente porque eu saí do Brasil já tem bastante tempo, e depois, esse ano acabei voltando e, consequentemente, estou acompanhando o Big Brother esse ano, né? Cara, eu vou te falar, vou ser sincero, eu tava acompanhando o Big Brother por causa do Lucas, cara, porque vocês não sabem, mas eu acompanhava o Lucas por causa do basquete. Eu joguei contra o Lucas, cara, basquete, cara. Eu tava acompanhando por causa dele. E aí o Lucas é de São Paulo, uma vez eu fui jogar basquete no interior de São Paulo até, mano, na cidade de Franca. O Lucas estava também no torneio. E aí, enfim, não conheci muito, na verdade tem muito tempo isso, cara, já tem quase, caralho, já vão fazer uns 8 anos aí, 9 anos, quase 10 anos desse torneio. E aí depois o Lucas acabou seguindo no basquete e se aposentou, né, não chegou aí pro profissional, mas virou apresentador da NBA Brasil. E aí eu, caralho, eu tô lembrado desse moleque, Lucas Coca e tal. E aí eu comecei a acompanhar o moleque antes de ele entrar no BBB. E aí ele entrou no BBB, vou acompanhar o BBB por causa do moleque, vou apoiar ele. E aí, brother, tu falou ali da questão de odiar um negro, né? Era engraçado que até na casa era mais fácil tu julgar o Lucas, né? Era mais fácil as pessoas julgarem o Lucas de justamente um cara negro lá na casa. E isso me machucou um pouco, cara. Me machucou um pouco, porque estavam mexendo com uma pessoa que eu, assim, não era amigo, não posso me dizer amigo do cara, mas que, já teve presente na minha vida de alguma forma, né, cara? E aquilo me machucou bastante. Sim. E também uma pessoa negra, uma pessoa que defende a mesma causa que a gente, cara. Então, isso me machucou bastante, ver pessoas negras contra ele, cara. Isso me machucou mais ainda. Mais ainda. Você falou da Lumena agora. O que mais machuca da Milena não é a maneira que ela milita, mano. Mas sim a maneira que ela tratou o Lucas, um cara negro, brother. Porque virou uma hipocrisia a militância dela. Ela é uma psicóloga que tava fazendo pressão psicológica com um cara, brother. Um cara negro. Então isso vai de uma hipocrisia de um tamanho gigantesco. Pra mim,
é esse o ponto que a Lumena tá errada. Não de ela militar errado ou alguma coisa assim, porque eu acho que qualquer militância, brother, eu acho que não é exagero. Acho que se a pessoa milita, ela passou por alguma coisa na vida, ela tem o direito dela, ponto. Não sou eu, não sou ninguém para julgar. Mas é justamente isso. O Big Brother tá tocando em vários assuntos da nossa sociedade controversos, cara. Agora, provavelmente, a eliminação iminente da Carol Conká, né? Como é que a gente vai tratar a Carol? Como é que a gente vai julgar ela ou não vamos julgar? A gente também não tem direito de falar certo ou errado. Se ela sair com rejeição, cara, beleza, ponto. Espero que acabe ali, mano. Espero que ela venha pro mundo real e as pessoas abracem ela. Porque a gente tem que julgar como ela tá jogando. Ela tá jogando mal, a gente tira ela com rejeição. Pronto, foi uma jogadora ruim. A gente não tem que fazer... Cara, essa questão do cancelamento é um negócio complicado, porque a gente está, na verdade, a gente está fazendo a mesma coisa do que a gente está julgando ela, né? Uma hipocrisia do caralho a gente falar isso, né, cara? É uma hipocrisia do caralho, a gente está cancelando o cancelamento e é isso, né? É uma hipocrisia. Então, é muita responsabilidade isso, cara. E a gente dividir a vida real do programa é isso. E é até um ponto bom a gente começar a partir da conversa daí, né? Esse é um ponto do limiar, do patamar em que a gente está analisando, justamente porque as pessoas que estão dentro da casa também, apesar de suas bandeiras, de suas lutas individuais, elas são pessoas com morais construídas e próprias, né, com seus próprios estigmas, com suas próprias definições de caráter, porque caráter ele é muito variável, não tem como você dizer que ele é bom ou ele é mau justamente por uma atitude. Existem outras variáveis que vão influenciar nesse julgamento, inclusive quem está julgando. E aí a gente está vendo um experimento social roteirizado por uma emissora, né, muito bem escalado, que está levantando questões que aí sim seria o encontro com a realidade, que por serem questões que estão sendo tão insufladas. Você vinha falando da militância da Lumena, críticas cabem, sim. Isso não não faz deixar de ser digno o trabalho que eventualmente ela vinha fazendo, tanto como psicóloga quanto militante das próprias causas. Claro. Isso eu não vejo como algo que anularia por tudo que ela já pode ter feito ou a participação em um programa de televisão. E digo mesmo em relação a Carol Conká. Ela tem uma posição de jogo, aquilo é um jogo, ela tem uma estratégia desenhada, e aqui de fora, analisando, vendo o que vem acontecendo, nós julgamos essa estratégia como uma estratégia extremamente incoerente. Inclusive, e aí estendendo um pouco as críticas que eu venho escutado em relação a isso, acompanhando pelas redes sociais, a outros integrantes como mesmo o Projota. O Projota e a Carol Conká, vindo da cena do rap, que é uma cena extremamente importante para o movimento, por abordar de uma forma cultural assuntos que muitas vezes não são colocados em discussão na sociedade, agora reproduzindo, e aí que eu falo dividir, separar a obra do autor, até que ponto isso aí é coerente ou não, lá dentro da casa eles deixam de agir de acordo com o discurso que muitas vezes defenderam em suas obras, né? Então, acho que se for para questionar alguma coisa, se questione nesse âmbito, mas jamais usar de agressão, pelo menos ao meu ver, contra essas pessoas, justificando a participação delas num programa de televisão, né? Não, total, mas... Cara, agora que você falou agora, eu fico preocupado. Assim, eu entendo principalmente o lance da Carol Conká e o Projota com o cenário do rap, né? Eu sou muito fã de rap. Eu gosto muito do que a cultura rap produziu e representa muito pra mim. Eu, particularmente, nunca gostei do Projota. Nunca gostei do Projota. Não gostava do tipo do som dele, até porque ele veio de um rap meio pop. Então o Projota ele nunca foi um ídolo pra mim. Mas se fosse um ídolo pra mim, eu ficaria muito decepcionado. Não, por ele ser... O pior pra mim era ele ser apático. Por exemplo, um cara como o Emicida ou o Mano Brown, que são pessoas que são referências pra mim, se eles estivessem na situação do Projota, eu tenho certeza que eles não ficariam calados.
sabendo que o que está acontecendo ali, além de ser um programa, está acontecendo numa emissora do Brasil, que tem muita gente assistindo, e vai muito além da mensagem. Então, o lance do artista dentro do cenário do rap, que, querendo ou não, ele é um pouco a sua obra, sabe? A postura dos dois artistas, para mim, foi muito decepcionante. Eu acho que... Eu fico pensando que dentro de um programa pode realmente ser muito complicado esse cenário. Então, eu acho que artistas como os dois, né? Tanto a Carol Conká, tanto o Projota, eu acho que eles erraram de ter entrado no programa. Não, com certeza, cara. Eu vi um depoimento... Eu vi o depoimento agora do Nego Di, essa semana, que ele fala que o maior arrependimento dele foi ter entrado no programa, né, cara? E foi muito triste, cara, ver essa parada vindo dele, assim, as palavras dele, da maneira que as pessoas cancelaram ele, né? O cara admitiu lá que ele vinha sofrendo ameaças de morte com o filho dele, falaram que queriam ver o filho dele mutilado, coisas absurdas, mano, que ele escolheu, que ele escutou, né? E muito triste, cara, tu vê que, tipo, o cara às vezes viu a oportunidade de ir pro Big Brother como a oportunidade da vida dele, e ele, depois de ter saído, viu isso como um arrependimento, cara. Isso é muito grave. Eu acho que a gente como cidadão, cara, eu fico muito decepcionado quando o assunto é Big Brother, cara, que eu vejo pessoas nas minhas redes sociais, pessoas até relativamente próximas de mim, julgando as pessoas de uma maneira, cara, com uma raiva que vai muito contra até os ideais que essas pessoas defendem, brother. É muito bizarro isso. Às vezes pessoas que eu considerava bastante pelos ideais que elas defendem, pelas causas que elas defendem, mano, estão dando um hate, uma maneira, um ódio que eu não sei de onde vem, cara, para esses artistas que estão no programa apenas, cara. E isso é uma maneira, assim, que me faz até isolar um pouco dessas pessoas, cara. E às vezes as pessoas me julgam, mas você tá defendendo o Nego Di, que Nego Di é bolsominion, que não sei o quê, meu irmão. Beleza, cara, eu não quero saber o que ele é, brother, mas eu só não quero que você faça, porque você tá agindo igual um bolsominion cancelando ele, brother. Entendeu? Você não consegue ver isso? Você não consegue ver que essas coisas que você tá fazendo, assim, de cancelamento na internet, podem machucar pessoas de alguma maneira? Sabe? Esse é o ponto, mano. Esse é o ponto. Cara, agora vocês... Não tem o Wilson Simonal? Não sei se vocês sabem, o Wilson Simonal, ele tem uma confusão na carreira dele, que associaram como se ele teve um empresário dele que estava devendo, não queria pagar ele tinha um amigo dele que era policial, alguma coisa assim, e esse amigo foi com ele cobrar o empresário por conta disso, tá ligado? Porque o empresário não queria pagar ele. E aí o empresário foi e pagou ele. A relação dele com a polícia era essa. Só que rolou uma história que ele ficava entregando comunistas para a polícia. E aí queimaram a carreira do Wilson Simonal de certa maneira. O Wilson Simonal, por coincidência desses novos dois cancelados, também é negro, né? E eu fico pensando o quanto isso não está atrelado, sabe? O quanto que isso não é uma brecha do racismo. E não é o racismo daquela pessoa racista, não. É o racismo daquela pessoa maneira. Só que ela não tá ligada ao quanto o racismo tá no subconsciente dela, tá ligado? Quanto é instintivo para ela, quanto ela, por mais boa que ela seja, por mais que ela tenha um amigo negro, por mais que ela escuta música de gente negra, ela tem uma cultura de racismo nela que vem de muitos e muitos anos. E ela achou que não, ela achou que tá purificada. Ela achou porque ela ouviu o álbum do Racionais, pronto, ela viu a verdade, abriu nos olhos dela, e ela não é mais racista. Mas eu acho muito, cara, que tá muito ligado com isso. Tanto que eu sinto que pessoas negras têm muito mais dificuldade de ficar contra a Carol Conká.
por mais que de tudo, as pessoas negras, como elas não têm essa bagagem do racismo, porque a gente é preto, não tem escolha, a gente fica tipo assim, pô, mas não tô sentindo tanta razão pra odiar ela. Enquanto uma pessoa branca tá sentindo, acha que é óbvio. Outro dia eu vi um post essa semana que era assim, eu nem vejo BBB, mas só de vocês falarem eu odeio a Carol Conká. Sabe? Só de vocês falarem eu odeio a Carol Conká. Agora eu tô falando mal do Bolsonaro toda hora. Eu tô toda hora, mano. Entro num papo de política, eu falo mal do Bolsonaro pra galera. E eu sou um cara mal maneiro, não falo mal de ninguém, mano. Pra eu falar mal de alguém, que o cara é muito filha da puta, então me dá uma atenção. Nego não consegue odiar o cara. Nego não odeia o cara, nego acha o cara engraçado ainda. Nego que vota na esquerda acha o Bolsonaro engraçado. Se o Bolsonaro fosse preto, nego odiava ele. Mas não odeia, tá ligado? Então, isso que é uma parada que a galera, principalmente a galera milionária de vibe, se você é milionário de vibe, você tá nessa onda do hate, seja na Carol Conká, ou seja de qualquer pessoa, vamos ver se faz sentido odiar alguém. Faz sentido odiar alguém. Porque o hate, né, a gente não sei, às vezes a gente acaba falando as palavras em inglês e esquece o significado, né? Que nem outro dia eu tava numa sala de bate-papo, aí o cara falando I am working home office, lá, tipo, alguma coisa do tipo. E não faz sentido em inglês, porque a gente começa a usar o home office em português no outro contexto. E a palavra hate é odiar. Quando você tem o hater, é um odiador. Ele é um odiador, né? Então você que posta coisas contra a Carol Conká, você é um hater Carol Conká. Você não precisa entrar no Instagram dela e comentar. Tanto que o Instagram da Carol Conká, ele tá bloqueado de comentário, porque é tanto haters, tantos odiadores que eles bloquearam que não tava dando. Então, o lance do hate, a galera, ela acha que por estar no virtual elas não têm noção das coisas, né? Elas acham que, não, tô fazendo só na internet. Só tô compartilhando aqui mais um meme da Carol Conká. Mas o negócio tá numa proporção tão gigantesca, e a galera normalizou esse ódio. E até que ponto esse ódio ele vem sendo direcionado diretamente pelas atitudes dos integrantes do programa? É justamente o que eu me pergunto. São as atitudes mesmo que faz com que essa onda de ódio venha a se propagar da maneira que ela vem se propagando e também com as pessoas as quais são alvo desse ódio? E vale lembrar também que o ódio ele vem de quem odeia. A gente pode fazer o julgamento das atitudes das outras pessoas, mas se você odeia, é você que odeia. Existem questões em você que fazem com que você construa o discurso a ponto de utilizar ele dessa maneira. Então, você não está inibido de ser uma pessoa que odeia, de ser um hater, por estar num ambiente que seja virtual, e a internet, ela faz parte da realidade. Não separar ela como se ela fosse um lugar único é uma ideia que justamente sustenta limitar essas atitudes. Então lá tudo bem eu odiar. Não. Você, apesar de ser na internet, é você que está odiando. Isso aí, você faz parte da sociedade também no âmbito que não é virtual. Existem questões a serem trabalhadas individualmente aí, né? Penso sobre. Sim. Não, e o outro lance que eu fico, né, é que a gente fica dentro do efeito bolha, né, também, né? Porque a gente, dentro da nossa bolha dentro da nossa bolha social, né, dos guios legais, da galera gente boa, eles vão compartilhar esse hater, a Carol Conká, de uma maneira de meme, de uma maneira engraçada, porque eles são pessoas mais legais, né? E aí, se você pegar em outras bolhas, esse mesmo ódio ele vai se configurando de maneiras muito piores, né? Com certeza, uma série de memes racistas, por exemplo, com certeza existem envolvendo o BBB. É que dentro da minha bolha não acontece, não chega até mim, mas com certeza tem, porque conteúdos racistas são criados constantemente. Não pense que conteúdos racistas existem só em catálogos de anos atrás, conteúdos racistas são criados constantemente. Então, com certeza isso tem também. Esse tema, o tema Carol Conká, ele é discutido em várias esferas.
E o que eu fico assustado, né, é que dentro dessa esfera legal, da esfera da galera que acredita em liberdade, que acredita em direitos, que acredita em tudo, ele já é tratado de uma maneira muito agressiva. Né? Isso aí, imagina o que a gente vai ver em outras esferas. Uma coisa que é, por exemplo, e-mail, né? A gente acha que todo mundo sabe o que é e-mail, né? Todo mundo sabe o que é e-mail. Pensamos. Eu tenho uma amiga minha que ela trabalhou numa empresa no contact center de empresa de aposta, de online, tipo Betfair, essas paradas. Aí ela falou que nego ligava pra lá, o pessoal que apostava, um problema pra sacar o dinheiro e tal. Ela falava, a gente vai mandar sempre o teu e-mail. A pessoa falava assim, e-mail? O que é e-mail? Aí ela falou, cara, quando a primeira pessoa que falou isso, eu falei, caraca, ela não sabe. Depois ela foi ver que era uma série de pessoas que acontecia isso. E era uma coisa comum entre os apostadores do Brasil, os caras não saberem o e-mail, tá ligado? Por quê? Porque esse site ele não faz propaganda só em capital. A gente que vive perto de capital, a gente fica com essa informação muito mais fresca, né? A gente está mais informatizado. Mas a galera do interior, ela tá muito lá atrás, sabe? Uma coisa que eu noto muito aqui é que tem muito eleitor do Bolsonaro, cara que votou no Bolsonaro, e aí chega aqui, aí quando me conhece, o pessoal que é do interior, e eu troco mais a ideia, explico mais ou menos o que é a coisa, como é que o mundo funciona, o cara chega e fala assim, pô, Rafael, agora que você me falou, eu vi que eu fiz errado, eu não tava ligado. Eu tava perdidão. Falei, pô, e a galera que tá lá na área tá perdidona também. Então ele falou assim, tem todo esse lance da informação, né? E até por ter essa galera como métrica, que eu sei que eles iam discutir, eles iam falar, entender uma coisa completamente errada, que eles não tinham tanta informação que nem a gente capital tem. Cara, eles estão discutindo também esses temas. Eu fico pensando, o que fala numa cidade do interior, lá do Mato Grosso, como é que é o papo na mesa de bar quando eles estão discutindo o Carol Conká, sabe? Cara, muito foda, Rafa. Tocou num ponto legal, cara. O Mike também falou relação da gente não conseguir dividir a internet, a rede social da vida real, né? Isso se mostrou muito, cara. Eu sou um dos caras mais críticos do Bolsonaro na rede social, porque é a única arma que eu tenho, brother. Eu tô insatisfeito com o presidente da República, eu tenho talvez um ódio, um desfavorecimento do presidente com as ações dele, eu vou demonstrar na rede social porque é a única arma que eu tenho. E é uma das armas que ele usou para ser eleito, né? Foi a rede social. O Bolsonaro foi eleito nas redes sociais, na internet. E foi engraçado, cara, voltando em 2018, eu morava na cidade de Faro, em Portugal. Eu fiz questão de transferir o meu título para Faro para votar contra ele, que eu não queria que ele se elegesse, cara. Eu era já contra esse cara há muito tempo. Todos os bolsominions há muito tempo. Então, cara, eu fui tentar, né, exercer o meu direito de cidadão. Fui o único que votou no Boulos no primeiro turno, lá em Faro. Lá tem uma estatística, lá uma pessoa votou no Boulos, fui eu. Que irado, brother! E aí, no segundo turno, eu voltei no Haddad, né? Mas aí, não conseguiu. E muito engraçado, cara, que eu reparei no comportamento das pessoas que estavam no meu ciclo de amizade, pessoas de esquerda também, votando no Bolsonaro. No primeiro turno, chegou no segundo turno, me arrependi, né? Votei no Haddad e tal. Eram poucas, cara, foi bizarro, né? Pessoas que se mostravam de esquerda e que na cidade de Faro poucas pessoas votaram, que é um consulado pequeno, cara. Eu acho que... não vou te dizer um número certo, que eu não tenho noção dos números do segundo turno. Mas no primeiro eu consegui ver o número, porque tava lá uma pessoa que votou no Boulos. Como eu votei no Boulos, eu sei que eu votei, né? Então fui eu. Mas no segundo turno não tem ideia, cara. E uma questão esmagadora de pessoas votaram no Bolsonaro e, sei lá, 30% votaram no Haddad. E aí vem essa questão, né? Aqueles bolsominions arrependidos e tal. Mas eu não sabia que ele ia fazer isso, que ia fazer aquilo e tal, e que não sei o quê. E as pessoas dividiam muito a internet. Eu tava apoiando o Bolsonaro, mas só na internet. Agora, na vida real, eu não apoio ele, não. Brother,
qual é a sua maior força como cidadão hoje em dia de mostrar sua opinião política, mostrar sua crítica política? As pessoas não conseguem me responder isso. E é justamente o que o Mike falou, né? A gente não consegue, às vezes, dividir a vida real da vida da internet. E muito isso está se aplicando a Carol Conká. E é justamente isso. Você está comparando, você hateando a Carol Conká, você está comparando a Carol Conká com o Bolsonaro. Você tem noção da gravidade disso, de comparar a Carol Conká com o Bolsonaro? Caralho, que genial! Que genial, exato! Os memes gerados, como disse o Rafael, dentro da minha bolha, os memes gerados relacionados a Carol Conká, alguns deles, principalmente quando, numa prova evidente que teve no Big Brother, ela escolheu o número 17, a partir de então... Vi muita gente colocando ela no mesmo patamar que uma pessoa como o Jair Bolsonaro. Isso não faz o menor sentido. Eu tenho certeza que no decorrer da vida da Carol Conká, ela fez muito mais por muito mais pessoas, direto ou indiretamente, do que este político que está nessa profissão há anos e vem sendo incompetente não de agora. A falta de compreensão que as pessoas têm, justamente, já porque você puxou o tema de Bolsonaro, e sobre o Bolsonaro eu gosto de falar mal, né, porque ele dá motivos. Sim. Tem uma coisa que eu tenho, motivos para tal, né, seja pelo discurso, e aí como a gente vê como o discurso é importante para que as coisas se concretizem, é justamente o discurso que ele infla e que ele inflou durante a campanha dele que o fez ser eleito. Não foi a capacidade dele. Se a capacidade tivesse sido avaliada propriamente, dificilmente ele seria presidente da República. Existe um plano, uma estratégia montada para utilizar esse discurso em prol da eleição desse candidato. E digo mais, eu sempre falo isso, quem elegeu o Bolsonaro não foram somente os eleitores do Bolsonaro. Foi todo o país. É responsabilidade do país inteiro, como nação, o presidente da República que nos dirige. Me coloco nesse, eu não votei no Bolsonaro, mas me coloco neste meio porque não sei lá o que eu podia fazer. Mas das minhas extensões, seja a minha extensão virtual ou a minha extensão física, porque a internet é uma extensão virtual de quem a utiliza. É isso que eu quero colocar. Né? Faz parte de você também se você está ali. O perfil é um perfil, é online. Não, é você que nutre esse perfil, você que alimenta. Não é você que está ali, né? E colocar ele no mesmo patamar que a Carol Conká é uma coisa descabível. Não faz o menor sentido. Sim. Não, total, cara, total. Não, esse lance, né, que você até falou, né, João, do lance de... Realmente, a gente ficava brincando com coisa do Bolsonaro e dizia isso, né? E agora eu fiquei pensando, olha, quanto inconsequente né, cara? Inconsequente. Sabe? Cara, eu fico... Eu acho que a gente tem que... Na vida a gente tem que tomar consciência, sabe? Tudo. Tomar consciência do que a gente é, do que a gente representa, das nossas dimensões. Que nem eu já estava falando que... Alguém chegou pra mim e falou que autoestima demais não era boa. Eu falei assim, não, quem tem autoestima demais não é bom, não. Eu falei, não. Autoestima é muito bom. Autoestima é sempre bom. Autoestima é você saber o seu tamanho. É que nem se fosse dirigir um carro. Você tem que saber o tamanho do carro. Se você tá com um carro muito grande e tá achando que ele é pequeno, você vai bater. Se você tiver com um carro pequeno e tá achando que ele é grande, você vai perder uma vaga que cabia o carro porque você acha que não cabe. Agora a pessoa que tá com a autoestima bem, ela sabe a dimensão dela, ela vai saber botar ela no lugar certo. Ela não vai se bater, nem não vai conseguir encaixar. Ela sabe se colocar no lugar certo. Então, tu ter uma autoestima boa é uma... Cara, até perdi o que eu ia falar. Essa história é tão boa que eu perdi o início da história. Acontece, Rafa. Me empolguei. Botou o carro na vaga e tal. Você me lembrou de uma coisa, Rafa. Tem uma diferença muito grande entre autoconhecimento e egoísmo. São coisas completamente diferentes. Você se conhecer, revisitar o seu passado para entender sobre você e aí entender como você afeta quem está ao seu redor é uma coisa. É você querer ganhar tudo para você, passando inclusive por cima de quem está ao seu redor, é egoísmo.
Então é muito interessante separar esses dois lugares. E aí a autoestima, eu a vinculo muito mais ao autoconhecimento, porque se sei sobre mim, confio em mim, eu tenho autoestima, do que com o próprio egoísmo. Exato. Que é esse você não pode ter autoestima muito grande porque você vai ofuscar as outras pessoas ou qualquer outra desculpa que isso possa ter. Não, é autoconhecimento, pelo menos pra mim. Não, e o lance que eu ia falar agora, eu lembrei, é que as pessoas às vezes não têm noção do impacto delas, sabe? O quanto cada coisa que a gente faz influencia na vida das pessoas. Querendo ou não, por exemplo, outro dia eu tava num grupo do WhatsApp, né? Aí alguém fez uma brincadeira homofóbica no grupo. Aí a menina era do grupo da faculdade um tempão. Tem uma galera. A galera faz um monte de brincadeira dessas escrotas. E a menina foi chamar a atenção do cara da brincadeira. Falou: não, isso aqui eu não gostei. Aí falou e começou aquele trâmitezinho lá. E aí o moleque saiu do grupo. A menina começou a falar, o moleque saiu do grupo. Aí o pessoal da faculdade foi meio que falando com ela dela ter questionado o que o cara tava falando. Eu cheguei e falei, putz, aí não, né? Aí não. Você não tem condição, você não vai... Mano, eu sei que é mó chato fazer isso, até quando a gente tem que fazer, a gente não quer. A mina, ela ficou incomodada ao ponto de reclamar, é porque ela tá muito incomodada. Porque coisa chata é reclamar, brother. Eu, às vezes, tô numa situação que passa um caso de racismo que eu fico... Isso aí eu vou ter que passar, eu sei que agora eu não tô de serviço aí na luta, não. Tô de folga hoje. E eu deixo passar. Então, quando a pessoa chega para confrontar uma situação, para abordar que está incomodado diante de um fato, é porque a gente tem que dar a voz, né? E aí o pessoal chegou e tentando... Não é assim. Eu falei assim, cara... Cheguei pra galera, cheguei no reservado. Eu falei assim, não é assim não, bro. Quando acontece uma situação dessa, você tem que dar segurança para a pessoa que reclamou. Porque senão ela vai ser incomodada de novo. E às vezes, num outro ambiente, já que vocês se julgam tão amigos dela, se aqui ela não ficou à vontade para reclamar o incômodo dela, imagina quando ela estiver no ambiente de trabalho dela, que é um ambiente que ela tem outras preocupações, tá ligado? Então as pessoas, às vezes, ela tem que parar para ter noção da dimensão do que ela faz. Seja ela presencialmente, então tu não pode sair comentando na foto de alguém que a pessoa tá gorda. Só pode ter 1 milhão de seguidores, 1 trilhão de seguidores. Pode ser a Beyoncé. Então, se for a Beyoncé, tá errado, porque não pode falar mal da Beyoncé, porque ela é a Beyoncé. Então tu não tem direito de falar, então tem que ter noção que a internet também é você. O que você tá divulgando ali, tá divulgando uma ideia. Quando você compartilha uma parada, as pessoas acreditam, as pessoas entendem. Que nem tem muita gente brincadeira de fake news, né? É uma parada que eu falo, mano, não se brinca. Fake news é para você, é verdade para o outro. Então é uma coisa muito grave. As pessoas têm que ter noção o quanto o digital é importante, tá ligado? Eu acho que é muito isso, cara, muito isso. Pô, muito bom essa conversa. Não, esse episódio aqui também, vocês têm que ouvir esse episódio. Aí eu vi meio do episódio aí. Ô, Mike, não sei se o Mike tá ligado nesse bordão, mas a gente sempre fala para os nossos ouvintes escutarem o episódio lá no final do podcast, né? Já escutar. Eu acho justo. Eu acho que tem que ser incentivado mesmo. Cara, mas até uma coisa boa, né? Eu escuto, tem palestras que eu já escutei, que eu gosto, eu escuto mais de uma vez, né? Aí eu tava falando com um amigo meu, do Suvini, né? Eu falei disso. Ele, não, mas eu também, Rafa, tem episódio do podcast que eu já escutei mais de uma vez. Eu falei, porra, então isso é muito maneiro. Pô, mas essa conversa aqui, cara, é muito boa que quando vocês estão falando, vocês estão criando situações, e eu tô sempre me imaginando, me confrontando nisso, né? E acho que é um exercício. Eu faço muito pra minha vida pessoal, sabe? Eu faço direto pra minha vida pessoal. Eu faço terapia, né? Então, minha terapeuta ajuda essa parada. E é uma coisa, galera, que eu acho que tem que se fazer muito sobre novas coisas, né? Tem gente que não por exemplo, o Instagram. A pessoa não se questiona sobre como ela se comporta no Instagram há muito tempo. Tipo, há 10 anos atrás, ela criou o Instagram, ela pensou como faria, e aí até fazendo essa mesma forma desde então.
e às vezes a pessoa não começa a compartilhar mais coisas ou utilizando o Instagram mais, ela fica sempre mantendo o mesmo estado. E eu falo, cara, tudo na sua vida você tem que rever como você usa. A internet, o celular, como a gente faz tudo. Senão a gente vai seguindo só um fluxo de manada e começa a entrar nessa onda, por exemplo, do hate, né? Que virou moda, sabe? E a gente começa a fazer. E é uma coisa que eu acho que a internet tem muito, cara. É fenômeno, sabe? E a galera consome a internet meio que em manada. Uma parada que você vê o Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro agora. Mas quantos compartilhamentos do Flamengo você viu acontecer? Nenhum. Quase nenhum. Porque o efeito da internet agora tá no Big Brother. Agora, ano passado, a Globo tava apoiando muito o Flamengo, a Globo tava fazendo um marketing pesado do Flamengo. A internet era só Flamengo. Tinha gente que não sabia nem que era o Zico que tava compartilhando do Flamengo, tá ligado? Então, tu vê como, ainda assim, dentro da bolha, o quanto, principalmente a Globo, a gente fala que a televisão tá perdendo poder e etc e tal, mas o quanto a televisão ainda controla a nossa mídia, tá ligado? Isso que é muito louco. Não, também um ponto a ser ressaltado também, que esse ano foi um pouco doido, né? O calendário acabou o final do Campeonato Brasileiro calhando aí com o Big Brother. Isso nunca vai acontecer em outros anos. Mas, não, com certeza. E o Flamengo assumindo a liderança, às vezes flamenguistas compartilhando fora Carol Conká e não compartilhando o Flamengo é líder, né? Impressionante isso. Impressionante. Eu sou flamenguista. Porra, nasci e criado no Maracanã pelo meu avô, graças a Deus. Domingo eu tava tomando uma cervejinha com ele, com meu avô. Porra, a volta do meu avô à cerveja, meu avô acabou tendo um AVC durante esse período aí de coronavírus. Foi a semana que ele teve liberado para tomar um álcoolzinho. Felizmente o Flamengo ganhou, assumiu a liderança. Foi um momento muito bom para mim. Enquanto isso, pessoas estavam na internet hateando o Carol Conká, né? Impressionante isso. Não, pô, João, agora eu fiquei até feliz. Eu tinha ficado triste, eu sou tricolor pro Fluminense, eu tinha ficado triste com a vitória do Flamengo, né? Mas agora que você contou que o teu avô voltou a beber nesse dia, pô, ainda bem que o Flamengo ganhou. Ele merecia. Mudei a opinião agora. Cara, mas agora, um lance que... Vocês acham que como a galera vai se comportar com a Carol Conká depois do BBB? Ela vai considerar como uma participante eliminada? Ou a gente agora, a Carol Conká, a carreira dela foi pro saco? Legal você falar sobre isso. Eu tinha até visto hoje cedo tanto o Neymar, Marília Mendonça e a Anitta, que foram as 3 celebridades que eu vi comentando sobre, se posicionaram em relação de que, e pessoas que sofrem muito hate também, né, por serem celebridades, por terem os patamares que têm, sofrem muito com essa onda de violência online, que é isso que isso é, né? E eles colocaram justamente posições em relação assim, saibam, não exatamente o que eles disseram, mas saibam diferenciar o que ocorreu no jogo da vida real de uma pessoa que tem família, que tem uma carreira a ser mantida, né? Que ela tem isso, ela lutou para chegar no ponto que ela está, e por causa da participação nesse programa específico, ela já perdeu o suficiente, vamos colocar assim. Justamente porque tem marcas que não querem se vincular a isso, ou utilizam isso como desculpa para não se vincular à pessoa Carol Conká também, porque não há inocência, né? Principalmente no mercado. Economista que sou, gosto de falar disso. Mas essas pessoas já pontuaram que é importante fazer essa separação. E realmente o é. Porque não existe motivo plausível e racional para agir de forma violenta com ela fora daquele ambiente. Não tem porquê. Principalmente quando a gente parte de uma análise mais à esquerda ou uma análise mais progressista, de acolhimento, de reeducação, de recondicionamento, para que isso não ocorra mais.
É importante realmente que a própria Carol Conká revisite suas atitudes para, se isso é uma coisa que se estende à sua vida fora do programa, ela possa eliminar justamente esses pontos prejudiciais. Mas não cabe a ninguém, absolutamente ninguém, além dela, trabalhar esses pontos, né? Ou que isso seja utilizado contra ela. Eu estou de acordo com o posicionamento dessas celebridades e acho interessante, por serem pessoas que têm a escala que tem de visualização nesse mundo digital, posicionarem esse fato. E não só com ela, como com qualquer outra pessoa dentro do programa, né? Salvo qualquer coisa que não esteja dentro da lei, inclusive qualquer ato de racismo dentro do programa de Big Brother deve ser reavaliado e tratado como crime que o é, né? Então, salvo o que estiver dentro da lei, ela não deve sofrer nenhuma represália, né? Pelo menos é isso que eu espero que essa seja a maturidade que se alcance com a saída dela, com o grande percentual de rejeição que ela necessariamente vai receber. Não, com certeza, Mike. Eu acho que vai muito diretamente proporcional à questão da empatia, né? Que muito preza as pessoas, assim, provavelmente nossos ouvintes que estão aqui nos escutando. Esse episódio é mais um alerta para você que compartilha tudo em termos de manada, como o Rafa falou. Acho que a gente preza muito durante o nosso podcast a empatia, cara. Eu acho que você tem que ter muita empatia para você separar o jogo da vida real. Então, ela passou daquela porta hoje, que provavelmente é o que vai acontecer. Beleza, mano. Não vá ameaçar o filho dela. A Carol Conká tem um filho novo, acho que de 11 anos, 12 anos de idade. Também fã de basquete. Eu sou um cara que fui nascido e criado jogando basquete, cara. Então, eu defendo muito o pessoal que joga basquete. O filho dela é um deles. E às vezes tem um sonho e tal, assiste, consome basquete. E teve o Lucas Penteado lá dentro, como uma pessoa que sempre levantou a bandeira do basquete e tal. Ela acabou jogando mal com ele, jogou, beleza, eu não defendo ela, não defendo as atitudes dela durante o jogo, mas na vida real, cara, olha como é que ela provavelmente vai precisar do Lucas aí, talvez com o filho dela, para incentivar alguma coisa do basquete e tal, enfim. Então, cara, não quero ser um cara, não quero que nossos ouvintes também julguem a mãe que ela não julguem talvez a filha que ela seja, enfim, quero que aquilo acabe no jogo. Cruzou a porta, acabou, saiu com rejeição, beleza, é o que você pôde fazer, ela jogou mal, beleza, saiu, mereceu, talvez a rejeição, mereceu, sim, mas é isso, acabou, mano, é isso. E é isso que eu quero muito que as pessoas que me ouçam, cara, eu e o Rafa, a gente tá todos os episódios assim, defendendo ideais. Eu quero que pessoas que escutem nosso podcast defendam os mesmos ideais que a gente, sabe? Então que se não defendem, passam a talvez acreditar, sabe? Então a gente se sente na nossa bolha, ou então a gente tem um sonho de que esse podcast seja mais escutado, né? E a gente tem, então, cara, que as pessoas pensem na maneira que a gente, se não, talvez concordarem com algumas coisas que nós dissemos. Então é muito isso, cara. Eu quero que as pessoas olhem pra ela como ser humano. Cara, eu errei pra caralho na minha vida. Sabe qual é o meu maior sonho pra vocês? Cara, eu falo pra vocês, sabe qual é o meu maior sonho, cara? É ser um ser humano melhor a cada dia. Então eu tento ser, cara, uma pessoa melhor a cada dia que passa. Toda noite que passa, mano, eu já assisti um filme, cara, acabei tendo um tempinho ali, assisti um filme no Prime Video. Meu sonho... Sabe qual é o meu sonho, João? É ser tão bom quanto você era quando você estava na Polônia. Eu já chegar ali, eu já nem quero mais nada da vida. Só quero estar naquele nível. Já tá bom. Não, eu te amo, Rafa. É uma declaração aqui no meio do podcast. Te amo muito. Você sabe disso. E, cara, eu tava assistindo um filme, O Mapa das Coisas Perfeitas, eu acho, em português. The Map of the Tiny Little Things, em inglês. E cara, o filme é o seguinte, são dois jovens que vivem o mesmo dia, todos os dias, enquanto as pessoas vivem um dia após o dia, quer dizer, desculpa, eles vivem um dia após o dia, enquanto as pessoas vivem o mesmo dia ao mesmo tempo. É um filme meio de volta para o futuro, mas ao contrário, né? E aí,
o filme se passa nos dois, os dois acabam se apaixonando e eles vão fazendo as coisas perfeitas do dia, né? Então eu me vejo meio que nisso, cara, nesse tipo dia perfeito que eu tento ser, naquele dia, a melhor pessoa que eu posso ser, sabe? Então, quero muito que meus ouvintes também sejam, cara. Eu também já errei muito na minha vida. E se eu sou a pessoa que eu sou hoje em dia, é porque eu já errei bastante e tenho melhorado dia após dia. Então, cara, não ficam recheando a Carol Conká, ou no próximo Big Brother, sei lá, eu ou o Rafa, sei lá, se a gente fosse escrever, se a gente fizer merda lá dentro, não sei. Ou então o Mike, sabe, cara? Nós somos seres humanos, então essa é a mensagem que eu quero passar, mano. Ó, meu sonho é participar do Big Brother. Eu vou me inscrever no Big Brother e eu espero que vocês dois assistam, hein? Com certeza. E eu quero que passe pano pra qualquer coisa que eu fizer lá, hein? Claro, cara. Mesma coisa que o Lucas, né, cara? O Lucas foi um brother que jogou basquete comigo, né? Fez muita merda lá dentro e passaram pano pra ele. Por que não passam na Carol aqui fora, né? Foda isso. Não, mas vou te falar, eu duvido. Não, mas eu não ia vacilar nada no programa, eu duvido, meu. Eu fico lá, eu fico assim. Eu sinceramente, eu tava olhando o Projota, eu falo assim, mano, eu queria saber o que tem no contrato do Projota pra saber o que não dá pra fazer, tá ligado? Porque depois tem alguma coisa que você, tipo, você não pode interferir numa briga tal, sei lá, não sei se tem uma coisa dessa. Eu falei assim, mano, que porra, não é as coisas difíceis pra fazer. Às vezes é só não ser roubado, mano. Só você não ser um arrombado, tu já salva, tá ligado? Não, é que eu falo. Não, tipo, o João falou que o objetivo dele é ser melhor. Eu falo, cara, eu só não sou um arrombado. Sou um cara bom mais ou menos, brother. Eu sou um cara bom mais ou menos. Eu faço coisa por interesse, eu troco o interesse o meu pelo seu, eu sou um cara tranquilo. Só não sou arrombado, só não passo por cima das vontades dos outros, só não sou egoísta para as necessidades dos outros, só não sou ignoro os outros. Não sou uma pessoa ultra especial, não faço tanta coisa, não. A gente, às vezes, é só não ser arrombado. É só não despejar ódio em ninguém, seja presencial, seja virtualmente. É só não ser todos com ninguém, ou deixar ninguém desconfortável em situação nenhuma. É só não fazer é só não ser arrombado, brother. E só não votar 17. Só não votar 17. Sim, cara, cara, não, e o 17, pode e tem que ficar atento que o Bolsonaro vai mudar de número. Então ele tem que também se ligar no próximo número dele. Mas vai lá, João. Não, eu queria falar, né? Tava falando com a minha namorada isso, né? Cara, que antes, quando eu tava solteiro, né? Um dos pré-requisitos era, tipo, não votar 17, né? Tipo, falava muito isso. Ela ficava rindo. Mas é um bagulho real, né, cara? Eu, tipo, provavelmente o cara vai totalmente contrário dos meus ideais, porra. Eu acho que é uma questão, sabe? É uma questão a ser dita, né? E a minha namorada era gringa, né? E aí eu fazia com que ela recheasse também o Bolsonaro. Eu não fazia a cabeça dela, né? Eu explicava quem era a pessoa e ela acabou odiando. Mas eram uns requisitos, cara, pra eu conseguir uma mulher, ela... Acho que sim, né? Acho que tem que ir com os nossos ideais. Acho que faz parte do relacionamento. Não, na verdade, o único requisito que tem, João, pra mim é se apaixonar. Só que eu não consigo imaginar me apaixonar por alguém que vota no Bolsonaro. Exato. Muito bem. Eu até broxo. Muito bem. Não dá. Duas coisas aqui. Uma que eu pensei do sonho do João é que, assim, a perfeição ela não existe. Mas a possibilidade de melhorar, sim. Ué. Então é um bom ponto de partida. E outra coisa que o Rafael comentou, e eu tinha pensado esses dias, que principalmente por causa da prisão do deputado bolsonarista, que assim, liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade em ser cuzão. São duas coisas completamente diferentes. Muito boa! Devem ser bem levadas em consideração. Exato. Liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade de ser cuzão. Exatamente. Cara, mas agora eu tava vendo, né? Essa prisão, ela me deixou assustado. Cara, muito doido, né? Assustado. Pelo seguinte sentido, né? Que a decisão de prisão é uma situação de ameaça. Né? O deputado ele ameaçou a democracia.
ao ponto do Supremo considerar a prisão, né? Tem gente que às vezes tenta sensacionalizar essa notícia, mas é assustador a gente ter que prender alguém que vem falar da AI-5, sabe? É assustador e que tem a gente defendendo essa ideia, e é um deputado, é alguém votado, ou seja, esse cara, ele tá representando uma galera. Isso é mais preocupante, sabe? Que nem o outro teve um cara, eu recebi um vídeo de um cara criticando a prisão, né? Ele falando, não, que ele é um cara que foi eleito democraticamente, coisa. Cara, isso é muito mais assustador. Quer dizer que essa ideia aí, ela é compactuada por uma galera, tá ligado? Isso aí é um retrocesso, tá ligado? Eu tava vendo esses dias um vídeo do Paulo Freire, né? Ela entrevistou ele no Altas Horas, e uma das coisas ele tava falando da ditadura, né? Ele falou assim, cara, o país a gente retrocedeu. Aí ele falou, eu espero que eu acredito que não vamos passar mais por isso. Aí eu tava vendo e falei assim, cara, acho que o Paulo Freire não imaginava que é o que a gente ia ter que estar ainda com um presidente que minimamente, indiretamente apoia essa ideia, sabe? Ele não fala claramente, porque aí seria um ultraje, um presidente falar isso, seria o cúmulo do absurdo, mas ele quase fala, né? Ele só não fala com todas as palavras, porque senão seria um abuso, mas ele dá a entender a todos os sentidos. Então é muito louco, né? A gente vê que a ditadura, ela é um fantasma que ainda tá por aí. Sim. Tem uma questão, o Bolsonaro falou recentemente que a frase, um pedaço de frase dele, que quer queira, quer não, ele é a representação da democracia. E ele não mentiu em falar isso. Ele é a representação da democracia que o Brasil tem e teve no momento de elegê-lo e tem neste momento para mantê-lo ali naquele lugar. Então a questão a se discutir não é em si a democracia ou não. Realmente ele representa a democracia porque houve uma votação e a gente dizer que houve fraude é sustentar o mesmo discurso que ele, né? Não é saudável. Mas ele representa essa democracia para se questionar o que é democracia para o povo brasileiro. É isso que há de ser questionado. Além, claro, de que não foi trabalhado diretamente, não foi ensinado ao povo de uma forma correta o que foi a ditadura militar, quais os malefícios desse período no país. E voltando a falar da questão da bolha, puxando a questão da bolha, assim, nossa bolha pode falar muito sobre a ditadura militar, sendo uma bolha mais acadêmica, uma bolha com mais acesso, porque é o acesso que garante o nível de informação, mas não é a mesma realidade da nossa população. É uma bolha que sustenta esse discurso anti-ditadura. Tem boa parte da população que sequer conhece realmente o que foi e quais foram os malefícios da ditadura para a população. Cara, essas bolhas que me assustam. Não, o Mike tocou num ponto certíssimo, cara. Eu acho que é muito isso, né? As pessoas que provavelmente, agora com as redes sociais, o Instagram, o Facebook antigamente, e o Clubhouse hoje em dia, a gente está numa bolha em que as pessoas pensam dos mesmos ideais que a gente, da mesma maneira que a gente, mas a gente acaba esquecendo que talvez outras bolhas maiores do que essas que a gente está presente, estão pensando talvez ou a favor do presidente da República ou, não sei, arrependidos do presidente da República. Mas, cara, é assustador pensar nisso, né? Existem outras, né? É assustador, a gente fica refletindo, né? Complicado. Agora, uma parada que eu tava pensando aqui agora, né? É que, assim, no meu Instagram, o meu conteúdo, basicamente, tudo que eu posto é sempre coisa alegre, mano. Eu gosto de contar coisa boa, de botar festa, zoando, é que eu gosto de fazer. Às vezes eu sou forçado a falar papo chato quando não tá na situação, né? Sou forçado a botar um papo chato, falo de racismo às vezes, ou de uma situação, de coisas ruins da vida, né? Porque eu, particularmente, eu sinto como se fosse uma obrigação
Rafa, é a o teu lugar gente de fala, expressar nossa é o opinião. lugar onde você pode mostrar o que você está defendendo, cara. Eu acho que é mais isso. Eu falo muito, eu bati na tecla anteontem eu tive um passeio com a minha namorada, a gente estava na mureta da Urca falando sobre isso, cara, falando sobre racismo, né? E ela citou um exemplo, não vou falar de quem, acho que não, enfim, não faz parte de eu falar no podcast de quem, mas que um negócio que deixa ela com bastante revolta em questão de racismo é pessoas brancas usarem discursos de pessoas negras. Por exemplo, ela usou o exemplo da cota. Tem muitas pessoas negras que falam que são anti-vitimismo, né? Que são a gente não precisa de cota não, a gente é tudo igual do outro, né? E o que é mais racista é pessoas brancas dizerem que usarem esse discurso da pessoa negra que pensa que o cota não é nada para ela, né? Isso é mais racista do que qualquer coisa, cara. Isso é mais racista do que qualquer coisa. Uma pessoa branca defender que falando, mas eu tenho um amigo negro que fala que ele não precisa de cota para nada, tá ligado? Isso é mais racista do que qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu concordo com ela. Sim. Não, super concordo. Não, e é muito engraçado, né, que às vezes tem gente que acha que eu sou liberal. Porque, tipo, eu trabalho com TI, tô viajando, então aí tem gente que acha que eu sou liberal. Aí, às vezes, as pessoas vêm me mandar umas dessas achando que eu vou abraçar essa ideia. E eu fico extremamente irritado. Sério, pra mim é um dos casos de racismo velado que me incomoda. Quando uma pessoa ela tá querendo usar meu discurso nesse exato sentido. Aí é é uma das coisas que me irrita. Exatamente. Cara, e o que eu fico muito chateado, cara, é agora que nessa conversa que essa conversa me gerou exatamente o quanto as pessoas não se posicionam para coisas importantes e estão se posicionando para isso, cara. Tipo assim, o quanto a gente é good vibe aqui, mas toda hora a gente tem que gastar nosso tempo lá no Instagram pra gente querer botar meme de astrologia, de coisa engraçada, de futebol, e a gente tem que chegar lá e falar mal do Bolsonaro, vira e mexe, pra galera se ligar. E aí a galera que não se dispõe a fazer isso, porque não quer se chatear com o pai, que é Bolsonaro, ou que não quer se chatear com o chefe, que é coisa, mas aí para falar da Carol Conká, tem passe livre. Pode falar mal da Carol Conká, porque ninguém vai ficar... Agora eu quero avisar a galera, quem está assistindo o podcast, for falar mal da Carol Conká, eu vou ficar chateado. A partir que a Carol Conká sair do BBB, eu só postar, eu vou ser o cara chato. A partir de hoje. Eu vou tentar postar esse episódio agora, da quarta-feira. E eu vou ser vitimista ainda, hein? Eu vou reagir com aquela cara de bonequinho chorando. Eu vou botar assim... Exatamente, né, aí cara? Eu vou falar, por quê? Porque eu tô vendo isso, como pessoas negras são facilmente linchadas na internet. Exatamente, principalmente para você que defende que tem aquele amigo negro que fala que não precisa de cota. Principalmente você. Sim. Você tá sendo muito racista. Sim, galera. Você tá sendo muito racista. Porque uma coisa que eu fico muito pensando agora, essa é a linha tênue, para mim a linha tênue de até quando não devemos ser radicais, né? Até quando devemos ser tolerantes, sabe? Que eu vejo... na vida eu sempre fico pensando, né? Eu gosto de evitar conflito, eu tenho essa. Também, mano. Então eu sempre fico ali medindo até onde tem que entrar e tal. Mas eu entro toda hora. Eu acabo entrando toda hora. Eu tenho notado que minha paciência cada vez tem ficado menor. Não sei se eu estou ficando mais estressado, estou ficando velho, mais impaciente. Não sei, mas eu acho que essa linha tênue é muito complicada. Tipo assim, que nem esse lance da Carol Conká tem me incomodado tem um tempo, né? E eu tô tipo, mas é só um BBB, pô. Geral assiste, né? Sabe, não vou comentar, não vou ficar sendo chato. Aí quando alguém era muito íntimo lá, eu reagia e falava, eu tô achando essa parada. Sacou? Mas às vezes eu fico pensando o quanto a gente não se omite no nosso posicionamento. Tipo assim, porque nem um Bolsonaro lá atrás, o quanto a gente não se omitiu no começo dele, e
que o quanto a gente devia... Uma coisa que o João compartilha tudo que ele acredita. Isso é uma parada certa. Qualquer coisa que acontecer, pode ter certeza que o João vai postar no Instagram o que ele acha. E acho isso muito maneiro, João. Eu particularmente gosto. Te amo. Sabe o que você está pensando. E acho muito maneiro isso. E acho muito importante esse posicionamento, cara. Que é muito importante a gente saber o que as pessoas estão achando. E, além de se posicionar, ter atitudes como tal. Que é aquilo, tu vê a galera que posta pra caramba contra... que nem foi o caso lá do beijo do Gil com o Lucas. Sim. Que aí um monte de gente falando, aí como é jogo. Não, a própria Carol Conká. Um outro caso, a Carol Conká. Né? Tem uma galera que chega e fala assim, não, mas defende que o bandido virou bandido por causa da situação de vida dele. Que é total verdade. Sendo que a postura da Carol Conká, ela é muito baseada na situação de vida da Carol Conká. Não dá para esquecer que ela é uma mulher negra dentro do cenário do rap, que é um cenário machista pra caraca. Caralho, o quanto ela ser grossa protegeu ela em diversas coisas. Enquanto é comum para ela homens tentarem fazer ela ser menos, sabe? E ela chega num Big Brother em que ela entende-se como famosa, então ela entende-se como alguém mais importante dentro do programa, e querendo ou não, o Lucas, que é alguém não famoso, que era menos que ela, tá desafiando ela, e quanto isso é confuso, de uma maneira super geral, sabe? E as pessoas, que é o lance também de humanizar o cara, e as pessoas não terem essa sensibilidade toda, sabe? E aí é aquilo. Volto a falar, o hate a Carol Conká, você que tem hate da Carol, revise esse pensamento, revise depois mais uma vez, e revise mais outra vez, por favor, até que ele não exista mais. Enquanto ele houver, revisite. Agora, Mike, uma outra coisa, brother. Você fala muito bem, cara. Tipo assim, cara. A forma que você conta as paradas, tu tem uma eloquência, sério, que você chega a você botar ordem nos meus pensamentos. O cara é brabo. Eu vou citar Alvo Dumbledore, de que palavras na humilde citou opinião Harry Potter. dele são a maior fonte de magia, cara. E as palavras realmente são. O que nós dizemos, o que nós escrevemos, são a forma que a gente tem para afetar realmente as outras pessoas. Eu acho muito importante deixar meu discurso bem claro, justamente para fazê-lo ser entendido. Entendeu? Eu acho isso muito importante e por isso que eu falo dessa forma. Porra, o Mike é foda, na moral. O cara citou Harry Potter, meu irmão. Porra, o cara que cita Harry Potter no podcast do Milionários de Vibe não é qualquer pessoa, meu. Porra, é foda. Não, o Mike é figura icônica, brother. Ô, Mike, tu já se inscreveu no Pottermore? Faz tempo, mas eu Qual casa que deu pra deixei de ver muita coisa, cara. Qual foi a tua primeira casa? Sonserina. Porra, o cara é muito Sonserina. O cara é muito Sonserina. O Mike é muito Sonserina. Brabo não, demais. Agora, eu também sou Sonserina, cara. Eu sou Sonserina também, cara. Não, agora, João, como é que eu conheci o Mike? Eu conheci o Mike na festa de Ano Novo, lá na minha casa do Rio. Caralho, não, que ano isso? 2018 para 19? 18 para 19. 18 para 19. 18 para 19. 18 para 19. Agora, Mike, eu queria ouvir de você a descrição de como foi a entrada lá de casa. Não, quando o Mike chegou, eu tava com o cabelo rosa. Porque eu fui pintar o cabelo, eu pintei o cabelo eu descolori o cabelo e aí foram falar pra eu passar matizante pra ficar sei lá como. Só que eu passei errado, o cabelo ficou completamente rosa. Aí quando foi bem a hora que você chegou. Depois eu fui e pintei o cabelo de preto pra passar o ano novo razoavelmente decente, né? Mas agora, Mike, como é que foi chegar lá em casa? Eu queria ouvir a sua visão desse dia. Olha, primeiro que eu já cheguei bem louco.
Né? Tenho esse ponto, que esse foi um dos anos novos que eu passei no meu máximo de estado de loucura. E um dos melhores também. Foi muito legal. Teve bem a hora que a gente conversou, acho que o nosso primeiro papo, assim, a gente trocou umas ideias e logo você veio com aquela questão do que era a vida para mim. E eu já no estado do high, quando eu estou com as minhas ideias ali funcionando, porque quando eu tô high, eu consigo também conversar, você me fez pensar em coisas importantes como é a vida. Então já começa assim. Fora o fato de ser um ambiente que estava completamente agitado, um monte de gente ali, um monte de oportunidade na minha frente de conhecer pessoas, de conversar. Então o que eu posso dizer do momento que eu entrei ali é que assim, eu só sabia que bastante coisa podia acontecer. Então essa é a única coisa que me vem à cabeça agora para dizer. Cara, agora que você falou uma coisa muito boa. Eu vi que tinha um monte de oportunidade. Cara, isso é uma parada que eu tava falando com um amigo meu. Eu falei assim, cara, a vida é uma penca de oportunidade que tem para vários lados. Você pegar uma e abrir mão de outra. E você tem que escolher qual que você quer, né? E visualizar o mundo dessa forma é muito bom. É um dom, eu acho. Ou não, dom não, é uma habilidade que a gente desenvolve. É uma habilidade que se desenvolve. Pô, adorei a sua visão, Raik. Bravo. Meu Juliano, a gente está chegando no final do nosso podcast. Queria agradecer muito ao Mike por essa troca de ideais, tudo que ele trouxe de assunto pra gente, de opiniões. Acho que esse foi um podcast, cara, necessário para todos os nossos ouvintes. Acho que o Rafa concorda comigo também. Foi um dos melhores podcasts. Porra, peço até desculpa no Mike, né, cara? Nosso podcast costuma ser de muito descontração, cara. Esse podcast eu acho que foi o mais sério, mais polêmico que a gente teve, mais caralho, mas espero que tenha gostado, brother. Ó, eu particularmente, João, eu achei esse um dos meus favoritos. Não, porque é muito um lance muito bom, né? Que eu falo que tem gente que acha que eu tô rindo igual um maluco o tempo todo, né? E não é só isso, né? A gente zoa, a gente brinca, mas a gente fala sério, a gente raciocina, a gente analisa as coisas, seja tem razoável. Então é muito esse lance, né? E política é uma coisa para mim que é muito importante. E política não é só você votar, não. É você se posicionar, é você agir numa discussão, é você defender uma situação racista, homofóbica. Isso é política, para mim. Até você chegar na festa e encher a cerveja do churrasqueiro, para mim é política. Tudo que envolve o convívio da galera é política e é importante. Que nem outro dia, alguém chegou para mim e falou assim, Rafael, você fica falando de política do Brasil, mas você mora fora. Eu falei, cara, mas política não é uma coisa de interesse individual, não. Eu não posso ficar pensando política só pra mim, não. Aí eu vou chegar, vou ver quando sair uma mudança de lei, eu vou pensar somente na minha área de TI. Pro resto do mundo que se exploda. E não é, então, e a gente tem que pautar esse assunto seriamente, se a gente quer um mundo melhor, um país melhor, uma vida melhor. Então fico feliz da gente ter falado sério. E o Mike é um cara que fala bem demais. Eu quero fazer um pedido, Mike. Fale mais aqui no Clubhouse, no Instagram, no Twitter. Fale mais, que você é uma voz que deve ser escutada. Então é muito importante que ela seja propagada mais vezes. Cara, com certeza, né? Muitíssimo obrigado. Vindo de você ainda, isso é realmente uma coisa para eu seguir. Não, Mike, muito obrigado, cara. Você, tirou onda no episódio de hoje. Deu umas opiniões, assim, certíssimas, cara. Eu acho que trouxe pautas que fizeram que a qualidade desse episódio fosse muito alta. Eu quero muito, cara, que todos os nossos ouvintes escutem esse podcast, agora falando no final, né, para não perder o bordão. Escutem esse podcast, cara, que ele é obrigatoríssimo, brother. Mike deu uma aula pra gente. Por favor, escutem esse podcast. Votem para a saída da Carol Conká. Não, você já acabou isso, então para de compartilhar. Para. Ela já saiu, ainda bem. Já saiu, cara. Você tá provavelmente escutando esse podcast na quarta, quinta-feira.
Hoje a gente vai fazer uma sessão, a gente vai postar esse episódio amanhã, justamente para as pessoas tratarem bem a Carol, não julgarem ela como Perfeito, perfeito, levarem o jogo para a vida real, enfim. Uma loucura, né? O ser humano erra muito, né, cara? Impressionante isso, né? E, Mike, muito obrigado, cara. Só isso, gratidão. Microfone aberto para você dar uma declaração final. Pode falar, mano. Uma coisa que veio aqui na minha cabeça agora é o seguinte: para todos os ouvintes, primeiro, escutem esse podcast. Segundo, quando forem julgar alguém, coloca um espelho na frente. Você vai descobrir muito mais coisas sobre você. Porra, acabei. Foda. Caralho, olha essa. Cara diretíssimo, né? Diretíssimo. Ô, Mike, muito obrigado por ter aceitado o convite, mano. E é isso, meus milionários. Esse episódio foi necessário. Talvez tenha sido um dos episódios mais sérios, porém necessários que a gente teve durante essas 2 temporadas. Esse é o 32º, Rafa? 32º episódio? Ih, eu já perdi a conta. Perdi a conta, acho que é 32º. Meu 34º, né? Porque eu tô gravando também o Worldwide Podcast. Pra você que quer aprender inglês, ó, fazendo merchanzinho agora em português. Isso aí, lugar de fala. Cara, assiste, escuta o podcast inglês também. O próximo episódio é sobre a Áustria, com um brother, que é repórter em Nova York. Um brother muito gente boa demais, uma história do caralho pra você que quer aprender, quer praticar o seu inglês. Aí tá aí, podcast. E eu vou estar nesse episódio também, para avisar você. Rafa vai estar no episódio. Rafa vai estar no episódio também. Primeiro episódio do Rafa em inglês. Vai ser do caralho. Vou gastar meu inglês com esses malandros. E, Mike, muito obrigado, cara. Foi do caralho o episódio de hoje. Valeu. Você que postou fora a Carol Conká, agora apoie Carol Conká, pelo amor de Deus, pessoal. Você que é ouvinte nosso, siga os nossos ideais, pelo amor de Deus. Ou pelo amor do universo, se você não acredita em Deus. Muito obrigado, meus milionários. Aquele abraço.